Eu troquei aqui de celular para ver se o problema é o celular ou se talvez agora melhore. Vamos ver se a professora Sônia entra aqui. Daqui a pouquinho a gente já inicia. Boa noite, Paula. Boa noite a todos que já estão chegando aqui. Vamos lá. Rádio, luz radiônica. Vamos ver aqui. Ê, consegui entrar! Tá me escutando? Eu não tô te ouvindo. Eu não tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Hoje a internet está fervorosa, né? Porque é feriado. Então você já viu, né? Foi difícil entrar. Tava dando erro, não tava conseguindo. Mas Tá me ouvindo agora? agora eu tô te ouvindo. Ó, que voz! Ok. Que bom que agora tá dando certo. Deixa eu só desemaranhar tudo aqui. Hoje foi complicado a gente conseguir entrar. Sinal que vai ser maravilhosa a live de hoje. A todos que já estão aqui, gratidão. Eu peço que vão colocando aí nos comentários de qual cidade vocês estão falando, para que a gente possa saber. A professora Sônia está em São Paulo, Campinas, é isso, professora? Isso, tô em Campinas. E eu estou aqui no Porto, em Portugal. Estamos um pouquinho longe, né? E aí a gente gostaria de saber de onde vocês estão falando também. Boa noite, Paula. Boa noite. Deixa eu ver aqui quem já chegou. Boa noite, Licas. Licas, de Portugal, Leiria. Boa noite, Licas. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Adriana Lorenzi. Maria Santos. Boa noite a todos. O que nós vamos ter hoje, professora? Boa noite a todos, gratidão por vocês estarem aqui. Hoje nós vamos Pati. fazer o Boa nosso noite. podcast da Lei da Atração. Como vocês sabem, o professor, ele normalmente posta no Instagram dele várias mensagens durante a semana, né? De alguns insights, né? Que ele tem, como o que a gente faz para ser semente, o que você precisa agradecer todo dia. Então, ele põe lá as mensagens maravilhosas. E o que eu faço? Eu coloco no meu Instagram da rádio também algumas mensagens na semana, para depois a gente reunir essas mensagens. E aí entra vocês, né? Os nossos ouvintes, tanto lá na rádio web, quanto no canal do YouTube. Vocês trazem mensagens para nós, às vezes dúvidas, às vezes alguma mensagem que você, na hora que você escutou a mensagem do professor Carlos Magalhães, você falou assim, eu quero fazer uma pergunta. Então, a gente traz essas perguntas para esse podcast. Então, hoje, professor, nós fizemos, né, eu fiz uma reunião aqui das mensagens de maio. Então, eu queria que você desse, assim, uma pincelada, nós vamos fazer diferente dessa vez, uma pincelada de cada tema, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. E aí, se pudesse, né? Se você tiver aí uma metáfora para você incluir com essas 3 mensagens que você deu no mês de maio, aí com certeza vai ser assim maravilhosa o dia de hoje. Pode ser, professor? Pode ser, vamos ver se a gente tem tempo para tudo, né? E eu gostaria também de Uhum. agradecer. Já somos mais de 12 mil seguidores aqui no nosso canal do Instagram.
Gostaria de agradecer a todos, né, que mandam mensagens no direct, que interagem, e também a todos que já estão sendo semente, que já estão compartilhando, né? Porque muitas vezes nós nos esquecemos que é preciso dividir para somar. E às vezes a gente não precisa dividir aquilo que a gente não tem, porque muitas vezes nós recebemos gratuitamente, como, por exemplo, os nossos conteúdos. A gente não pode se esquecer que uma semente, para germinar, ela precisa ser plantada. E muitas vezes a gente até reclama que não tem o suficiente, a gente murmura que nos falta algo ou que algo não está bom. E eu queria deixar aqui uma dica, que é o seguinte, tá? Se a gente se espelhar na natureza, não existe escassez na natureza. Tudo é abundante. Então, se nós fazemos parte dessa natureza e estamos aqui justamente para cuidar dessa natureza, porque a nossa consciência ela é mais complexa que a natureza, por que então muitos de nós ainda sentem essa falta, ainda recebem escassez muitas vezes? Bom, quando você está numa situação que o que você tem não é suficiente para você, é porque ainda não é colheita. É porque aquilo ainda é semente. Então você precisa plantar essa semente. É claro que é difícil se às vezes está faltando para você, você plantar, né? Então vou dar um exemplo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Como que eu vou pegar dinheiro e plantar esse dinheiro e entregar esse dinheiro? Veja bem, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando aqui de energia. O dinheiro também é uma energia, tá? Só que o plantio da energia que você tem que entregar para o universo não é necessariamente o dinheiro, é a sua energia de entrega, o seu valor de entrega, a geração daquele valor que você vai gerar em você e que vai contribuir para transformar em algo melhor ou mais positivo a vida de alguém. É aquilo que você faz, tudo aquilo, não importa se é no seu trabalho, não importa se é com uma palavra, não importa se é com uma atitude, não importa se é com um sorriso, não importa se é você agindo de uma determinada maneira, elogiando alguém, ou se simplesmente é você compartilhando um conteúdo que foi benéfico para você. E a gente tem por programação, quando é algo positivo, a gente tem bloqueios para levar aquilo adiante. Por quê? Porque nós estamos programados para o negativo. Então, quando a gente recebe algo negativo, no automático a gente já está compartilhando. Quando a gente recebe algo positivo, a gente se sabota. A gente começa a pensar, ah, mas o outro não quer saber disso. Ah, mas não vou enviar. Veja bem, nós estamos aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é quase meia-noite, tá? Eu estou aqui com a minha maior boa vontade. Ficamos 15 minutos tentando entrar aqui no Instagram e peço mais uma vez desculpas a todos que estavam nos aguardando no horário que estava programado, mas tivemos aqui um problema técnico, não sei se foi nosso ou se foi da internet ou do Instagram. E a gente está aqui para quê? Para compartilhar com vocês conteúdo de valor, conteúdo de consciência, para que vocês possam ser melhores sementes, e isso, claro, vai nos favorecer também, porque a minha vida só pode estar ainda melhor quando a sua vida estiver melhor, quando você for mais feliz e mais próspero, né? Então, nós estamos aqui gratuitamente para contribuir com vocês. O que nós vamos entregar é a nossa responsabilidade. O que vocês vão fazer com isso, se vocês vão aproveitar, se vocês vão continuar aqui, se vocês vão sair daqui, se vocês vão compartilhar ou não, isso é responsabilidade de vocês.
Nós não estamos aqui para julgar o que vocês vão fazer ou o que não vão fazer. Nós também não podemos assumir a responsabilidade daquilo que já está na mão de vocês. E com vocês é a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Se você encaminha isso para 100 pessoas, dessas 100 pessoas, uma única pessoa mudar uma vírgula na vida dela, o fruto dessa semente vai repercutir na vida dela, na vida de um monte de outras pessoas e na sua vida também, e na nossa vida também, tá? Então tenha essa consciência. Muitas vezes é muito difícil a gente entregar. Não existe possibilidade da gente receber sem a gente entregar. Se a gente não entrega e quer receber, às vezes a gente pode até receber por um tempo. Mas a gente está no contrafluxo da prosperidade, da abundância. Por quê? Porque para você colher uma fruta de uma árvore, eu sempre me espelho muito aqui na natureza, tá? Para você colher uma fruta de uma árvore, primeiro você tem que plantar, primeiro aquela semente tem que germinar, tem que gerar flores, ser polinizada, gerar os frutos depois, tá? Então, não adianta a gente querer começar pelo final. Esses dias, eu ouvi uma historinha, né? E eu vou tentar lembrar aqui. É uma metáfora, só que eu só ouvi uma vez. Mas é mais ou menos assim. Diz que... Porque é muito agradável, né, o gratuito, mas a gente precisa tomar cuidado com receber sem a entrega. E eu vou explicar por quê. Diz que uma pessoa, numa determinada cidade, montou um zoológico. E aí, colocou lá o valor do ingresso, R$ 100 por pessoa. E veio o dia da inauguração e ninguém foi, né? R$ 100. Aí ele pensou, poxa vida, deve estar caro. E ele mudou o dia de inauguração e colocou lá a R$ 50. E ninguém foi. Ele achou estranho, né? Ele falou assim, poxa vida, mas R$ 50 não é tão caro assim. Aqui tem tantos animais, né? As crianças vão poder se divertir. Ele falou, tá bom, vou baixar, né? E aí ele colocou a R$ 20. E aí, a R$ 20 também ninguém foi. Todo mundo passava, olhava, por R$ 20 ninguém entrou. Ok, aí ele teve uma ideia, ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou mudar o dia da inauguração e vou fazer o ingresso gratuito. E aí, quando ele colocou o ingresso gratuito, nossa, fez filas de pessoas para entrar. Nossa, mas ali tudo atropelado, né, para entrar, e conseguiu entrar todo mundo. E estava todo mundo feliz, né? Poxa vida, foi de graça, né? Então estavam lá, aproveitando tudo, as crianças brincando, os pais vendo os animais, todo mundo feliz, né? E aí o que ele fez? Ele pegou e soltou, fechou a porta de saída, soltou os leões e falou, quem desejar sair tem que pagar R$ 500. E todo mundo pagou R$ 500. Então, tome muito cuidado, porque quando a oferta é gratuita, se você não plantou aquilo, às vezes você é o produto. Às vezes você é o produto, tá? Então é isso. Fique aqui esse insight, porque é muito bom a gente receber gratuitamente. Mas quando a gente recebe gratuitamente, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo e replantar a semente. Isso faz parte da gratidão. Não adianta dizer, eu agradeço, gratidão, hashtag gratidão. Não, a gratidão não é palavra, é sentimento. Gratidão é ação, é atitude. Gratidão é plantação, é compartilhar, né, aquilo que a gente recebe, é a gente levar adiante a consciência que a gente tem, é trocar essas experiências. Gratidão é dividir para somar. É dividir primeiro para somar. Correto, professora? Corretíssimo, professor. E assim, gente, olha, o professor falando aí dessa metáfora, em pensar, né? Olha só, o professor está lá em Portugal, ele já falou que é quase meia-noite, ele está aqui, estando com a gente, nesse momento, meia-noite olha lá. agora. Meia-noite.
nesse momento. Então, gente, vocês têm dúvidas, vocês querem saber sobre às vezes uma pergunta, às vezes você fala assim, uma pergunta minha é boba, não vou perguntar não, o que os outros vão achar de mim? Não, pergunta. Sabe por quê? Porque a sua pergunta pode ajudar a outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu aqui, né, como eu falei para vocês, aqui o Instagram da rádio, a gente pega todas as mensagens, a gente escolhe, né, as mensagens do professor Carlos Magalhães e traz para o pessoal daqui, né, para escutar as mensagens que o professor fala. Então, eu reuni no mês de maio 3 mensagens. A primeira mensagem que ele falou foi: o que eu preciso para ser feliz? Muita gente acha, professor, que ser feliz é ter dinheiro, é ter uma casa, é ter um monte de amigo. Não é só isso, né, professor? Fala mais do que você deixou na mensagem para ele, que eu acho muito importante essa mensagem, mas eu gostaria que você falasse, porque tem pessoas aqui que talvez seja a primeira vez que está vendo eu e você, né? Correto, Eu gostaria que correto. você falasse essa primeira mensagem na sua. Então, ser feliz é um estado de ser. Ser feliz é um estado de espírito. Ser feliz não tem a ver com o ter, tá? A gente precisa separar felicidade, alegria e prazer, tá? Felicidade, alegria, prazer e satisfação, né? Em último, satisfação. Felicidade é diferente de alegria. Alegria, sim, são momentos da nossa vida, né? Quando a gente alcança um objetivo, quando a gente tem uma conquista, quando a gente recebe um presente, quando a gente... alguma coisa que a gente tem expectativa acaba dando certo, né? Você tem ali um momento de alegria. Isso sim, isso é um momento, tá? Isso é um momento. Prazer é quando você tem momentos intensos de alegria. Vários momentos de alegria vão te trazer prazer, tá? E satisfação. Satisfação é quando você está num estado de felicidade, você tem momentos de alegria e prazer. É quando você junta tudo em harmonia, você está satisfeito. Igual quando você vai comer um prato de comida, você está feliz ali, você está num estado de felicidade. Você tem um momento de alegria porque você está reunido com quem você ama, ou no restaurante que você deseja, ou você pediu o prato que você quis, e aqueles momentos de alegria vão te trazer prazer. E aí você fica satisfeito com aquilo, tá? Então, voltando para a felicidade, nós precisamos perceber que a felicidade é um estado de ser que independe do ter. Independe do ter. Todas aquelas pessoas que pensam assim, quando eu conseguir tal objetivo, aí sim, eu vou ser feliz. Bom, quantos objetivos você já conseguiu? Então, se você ainda não é feliz, mesmo por você ser quem você é, mesmo por você respirar sem aparelho, por você andar, por você sorrir, por você ouvir, por você falar, por você... Enfim, se você não consegue ser feliz por tudo isso, eu acredito que você não tem a capacidade de ser feliz. Não se iluda que quando você tiver a casa dos seus sonhos, você vai ser feliz. Não. Quando você tiver a casa dos seus sonhos, você vai ter um momento de alegria. Quando você mobilar a casa dos seus sonhos, você vai ter outros momentos de alegria. Quando você conseguir várias conquistas ao mesmo tempo, você vai até sentir prazer por aquilo. Mas isso não tem nada a ver com felicidade. Não tem nada a ver com felicidade. E quanto mais você estiver nesse estado de ser feliz, você vai perceber que a felicidade ela funciona como se fosse um ímã. Começa a atrair cada vez mais para você motivos para você sentir alegria, para você sentir ainda mais prazer, mais satisfação. E, claro, ser ainda mais feliz, tá? Então, é bom a gente dividir isso, tá? Não é o que eu preciso ter para eu ser feliz. É quem eu preciso ser, que consciência eu posso ser para estar nesse estado de espírito de felicidade.
para estar nesse estado de consciência de felicidade, a partir da experiência que se passa dentro de mim, a partir do meu campo de percepção sobre tudo que está me acontecendo, tá? A realidade que eu trago para dentro de mim é que vai me trazer esse estado de felicidade, tá? Eu até concordo com as pessoas que falam, mas a gente não pode ficar feliz o tempo inteiro. Veja bem, ter alegrias o tempo inteiro, sentir prazer o tempo inteiro, não. Mas felicidade, sim. Teve até uma vez que eu falei com um cliente meu, e ele me falou que felicidade era utopia. Palavras dele. E eu falei para ele, tá, e por que felicidade é utopia? Aí ele falou, porque, veja bem, a nossa vida já é tão difícil, é uma série de desafios para a gente superar, uma hora a gente está doente, é levantar cedo para ir trabalhar, aí a gente tem poucos momentos, né, de prazer com a família, porque a gente já chega cansado. Aí lá no fim do ano tem um mesinho de férias, que às vezes a gente nem consegue tirar essas férias, então a gente não é feliz. Isso para mim é utopia. E aí eu falei para ele assim, e o seu pai? Como que está o seu pai? O seu pai melhorou? Aí ele falou assim, meu pai não estava doente. Aí eu falei para ele assim, mas não foi o seu pai que pegou fogo na sua casa e ele teve algumas queimaduras? Ele falou, não foi meu pai, o senhor deve estar enganado. Aí eu falei, tá, mas digamos que você recebesse um telefonema agora e alguém falasse para você que o seu pai estava no hospital porque sofreu queimaduras graves, que pegou fogo na sua casa. Aí ele me falou, mas que conversa é essa, professor Carlos? Eu falei, não, só me responda. Você iria ao hospital ver o seu pai? Aí ele falou, claro, não estou entendendo, mas claro que eu iria. Tá, e se o seu pai estivesse em coma e o médico dissesse para você assim, olha, infelizmente as queimaduras foram graves, o seu pai está em coma, se você tiver alguma religião, alguma fé, só Deus, porque aqui só um milagre. Né? Ele teve realmente queimaduras muito, muito profundas e ele está em coma, a gente teve que colocar ele em coma. Se o médico falasse isso para você, você se pegaria a sua fé para pedir a Deus, para o seu pai melhorar? Aí ele falou assim, porque eu sabia que ele era católico, tá? Porque eu faço a anamnese dos clientes, então eu sabia que ele era católico e frequenta a igreja, né? Aos domingos. Ele falou, claro, eu iria, meu pai é jovem ainda, eu acredito que ele tenha vontade de viver, eu iria pedir a Deus sim, para que ele melhorasse. E aí eu falei, tá bom. Digamos que passado 2, 3 semanas, o médico ligasse para você e pedisse para você ir no hospital. Claro que você iria todo desesperado, né? Não sabia o que estava acontecendo, mas digamos que ao chegar lá, o médico falasse, olha, o seu pai não corre mais risco de vida, as queimaduras, né, vão ser, né, tirando, claro, a questão física, né, mas ele não vai ter nenhuma limitação, perdeu a visão de uma vista, mas a gente reconstruiu o olho está normal, só que ele não vai enxergar de uma vista, mas a outra vista ele vai enxergar, e vai poder levar uma vida normal. Você, nesse momento, ficaria feliz? Aí ele falou, tá vendo, professor? É isso que eu falo. São pequenos momentos, mas é claro, aí eu ficaria feliz. Aí eu falei, tá. Então, você está me dizendo que para você ficar feliz, primeiro, o seu pai teve que passar pelo acidente, teve que quase morrer, você teve que sofrer, toda a sua família sofrer, o seu pai teve que ficar com o corpo queimado, um olho sem enxergar, você ficar devendo para Deus, porque você fez promessa para Deus, para depois você ser feliz? Não era mais fácil ter sido feliz enquanto não tinha acontecido nada com o seu pai? Isso pode ser visto como uma metáfora. Tá? Então, ser feliz é isso. É a gente reconhecer os elementos de valor que nós temos na nossa vida. E são muitos. São muitos. Gente, você acorda de noite para ir ao banheiro, tem pessoas que tem que alguém levar. Tem pessoas que tem que alguém limpar. Tem pessoas que estão com uma bolsinha.
tá? Ser feliz é isso. Se você sentir gratidão, é impossível você não ser feliz a todo momento. A todo momento. Porque nós vivemos na dualidade. Qualquer coisa que não esteja boa tem o oposto dela. Tem o oposto dela. Muitas vezes aquilo que nos traz um motivo de superação, um desafio, está nos ensinando a ser fortes. Está nos ensinando a amadurecer, a crescer. Muitas vezes aquilo que nos traz dor está nos ensinando a ir à luta para a gente superar aquilo. Está nos mostrando o que não está bom na gente, tá? Então, a gente sempre ganha, a gente sempre vence. Ou quando está vencendo, e quando a gente está perdendo, se você aprender com aquilo, você também está vencendo, tá? Então é isso, felicidade é isso, professora. Muito bem. E até tenho uma... até vou falar para você, hoje eu encontrei uma senhora e na rua que ela estava tão feliz, ela estava tão contente, apesar assim, que ela estava andando devagarzinho, ela parava um pouquinho, aí ela respirava, aí ela fazia um alongamento assim com o braço, né? E aí eu até parei, né? Eu perguntei se ela estava bem, né? Se estava precisando de ajuda. Aí ela falou assim para mim, não, minha filha, eu não preciso de ajuda, sabe por quê? Hoje eu tô tão feliz, eu tô tão contente, porque assim, hoje faz uma semana que eu saí da UTI, eu fiquei 21 dias internada. E assim, hoje eu tô tão feliz porque assim, eu tô conseguindo andar sozinha, eu posso respirar, eu posso ver pessoas, eu posso, sabe, abraçar pessoas. E assim, eu olhei, mas ela tava um semblante assim, apesar de ela estar andando um pouco devagar, ela falando bem devagar, mas assim, ela estava muito contente, gente. E assim, a felicidade. E ela falando no sentido assim, eu fiquei 21 dias no UTI. Você imaginou? Você ficar 21 dias e ela estava agradecendo, né? Porque eu estava na igreja e ela estava agradecendo lá e ela falou, eu tô tão contente, eu tô tão feliz que, olha, hoje, exatamente hoje, faz uma semana que eu saí do hospital e eu fiquei internada e eu tô muito feliz. Eu assim, andei devagarzinho, vim aqui agradecer pessoalmente e assim, eu tô muito contente. Aí eu falei assim, que bom, né? Falei para ela, né? Que bom que você tá melhor. Aí ela pegou e virou e falou assim para mim, professor, foi muito válido essa experiência que eu passei, porque ela falou assim para mim, olha, eu vou falar uma coisa para você, filha, que normalmente eles falam assim, né? Os senhores de idade. Falou assim, antes de eu estar internada, eu reclamava, eu reclamava, eu ficava, sabe, aí qualquer coisinha me irritava, tudo me irritava. Mas depois que eu passei a ficar 21 dias, tudo para mim é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. A hora que eu levanto, eu abro os olhos, estou na minha cama, eu agradeço o lençol, agradeço tudo, tudo. Vou levantar da cama, agradeço tudo. E aí, a mensagem que você deu, professor, e o que eu passei hoje, né, na hora que eu fui na igreja, é essa mensagem que essa senhora, eu nunca vi essa senhora na minha vida, né? Ela, de repente, ela começou a conversar comigo, né? E tem tudo a ver com a mensagem que você passou, né? Que é o que eu preciso para ser feliz. Às vezes a gente reclama. O professor já falou várias vezes aqui, a gente clama coisa de reclamação, coisa ruim. Ai, porque essa porcaria? Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o que lá. Ué, se você tem, é porque você tem que ser grato que você tem. Tem gente que não tem. Às vezes a gente fala, né? Por exemplo, aconteceu com a gente aqui, a gente ficou 15 minutos para entrar no Instagram. Se é outro, chuta o pau da barraca, ah, não vou fazer mais. Que porcaria, bem na minha vez, né? O que a gente fez? Não, a gente dá um jeito. O professor faz aí no seu, o meu não tá entrando. E é isso aí, a gente tem E eu, que ser ó, feliz. fui pegar outro celular, porque no meu celular não deu, aí eu fui atrás de outro celular, falei assim, não, vamos dar um Exato. jeito. O que as pessoas precisam compreender
é o seguinte, é que muitas vezes a gente é submetido a perdas para perceber o que a gente tinha e não percebia, tá? Então, o universo ele tem leis, ele tem princípios. Ou você entende esses princípios e se alinha com esses princípios, ou então não é que é certo ou errado, mas você vai passar pelo que você precisa passar para colher aquilo que você está plantando. Porque esse é o processo. O que é evolução? Evolução nada mais é do que mudança de crenças. É você mudar as suas crenças, os seus paradigmas. É você expandir a sua consciência para você perceber as coisas de outra forma, entender as coisas através de uma outra visão, de um outro campo de percepção. Isso é a evolução. Então, nós estamos aqui para isso. Por que tem pessoas que estão sempre naquele ciclo? Vira e mexe, acontece aquilo de ruim. Vira e mexe, acontece aquilo de ruim. Gente, do mesmo jeito que acontece algo de ruim para uma pessoa, em ciclos, também acontece algo de bom para outra pessoa em ciclos. E, mas é porque o quê? Tem mais sorte? É mais filho de Deus do que o outro? Gente, perceba que as leis elas são exatas e absolutas e elas funcionam para todos da mesma forma. Não adianta você falar, mas eu faço tudo certinho. 2 e 2 é 4. Se para você está dando 3 ou está dando 5, é porque não é 2 e 2. Tem a lei da gravidade, que todos conhecem aqui. Então é assim, se uma pessoa magra subir num prédio e uma pessoa gorda subir num prédio, a pessoa magra é pobre e má. A pessoa gorda é boazinha e rica. É boazinha e rica. Se os dois pularem, os dois vão cair. Não importa se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, se é bom, se é ruim, se é preto, se é branco. Não importa. Porque tem uma lei ali, que é a lei da gravidade, e ela vai acontecer para as duas pessoas, de forma idêntica. E as leis universais, depois vocês podem procurar sobre leis herméticas, que são os 7 princípios principais. As leis universais, esses princípios, eles são iguais para todo mundo. O que as pessoas, às vezes, elas não compreendem é que a nossa palavra tem uma força imensa, o nosso decreto. O nosso decreto traz uma imagem para a nossa mente, né, o nosso pensamento. A partir dali, a gente vai ter um sentimento. A partir desse sentimento, a gente vai ter atitudes, vai ter ações. E é tudo esse conjunto que determina a nossa vibração, a nossa frequência vibracional. E esse é o nosso elo de comunicação, tá? Com o cosmos, com o universo. É dessa forma que a gente se comunica. É a junção da nossa mente com o nosso coração, com cada célula. Porque quando você une a mente e o coração bombeia o sangue. Todo o sangue passa por ali. Então, quando você... cada célula do seu corpo vai estar vibrando naquela vibração. Então, você não vai receber do universo aquilo que você precisa. Você não vai receber aquilo que você pede. Você não vai receber aquilo que você quer. Você vai receber aquilo que você é. Você é a semente. Então, se você vibra numa determinada frequência, você vai receber o fruto daquela semente. Então, é o ser para ter. Você quer felicidade ainda mais? Seja feliz. Acorde de manhã, põe uma música que te leve para cima. Mas não me coloca essas músicas, sabe, que falam de corno, falam de traição. Gente, não faça isso. Não faça isso porque você está se programando. Mesmo que você fale, mas é uma música. Ok, então continue. Se a sua vida está maravilhosa, se está tudo bem com você, eu nem sei o que você está fazendo aqui. Porque isso aqui é para quem quer aprender, acessar o conhecimento e aprender. Mas aprender, você tem que praticar. Só ler um livro não vai mudar nada na sua vida. E outra coisa que é importante dizer aqui, as coisas não são lineares.
Não faça contas. Não fale assim, ah, mas eu ganho o salário mínimo e eu preciso comprar uma casa, mas para eu juntar o dinheiro da minha casa, eu vou ter que trabalhar 40 anos. Gente, se você decreta isso, é você que já está criando isso. Tá A criando diferença é uma que, realidade. a diferença é que, quando você fala assim, ah, eu sou feliz, a minha vida é próspera, você nem põe sentimento. Você fala duvidando. E quando você fala que a tua vida é uma merda, você já fala sentindo, você já fala sofrendo, você já fala vendo aquilo indo ainda mais para o abismo. Então você já está colocando mais elementos ali naquela vibração. Então preste atenção nisso. A professora falou aqui agora há pouco, reclamar é clamar 2 vezes. É clamar. Você pode reclamar por sucesso, você pode reclamar por felicidade, por prosperidade, você pode reclamar. O problema é que nós reclamamos no sentido negativo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui, tá? Deixar a pergunta. Se quiser entrar aqui na sala também, é só pedir que eu aceito aqui, e aí a gente pode conversar, esclarecer, né? Mas a questão é, uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você praticar. Primeiro, você precisa ter acesso ao conhecimento para você mudar essas crenças. E depois, você precisa começar a praticar. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito simples. E é por isso que para a maioria das pessoas não funciona. Porque de tão simples que é, as pessoas duvidam que possa ser eficaz. Porque todos fomos programados para o difícil, para sofrer, para lutar, para... Eu não estou dizendo que a gente não tenha que se esforçar, mas se esforçar com consciência é prazeroso. Isso que eu estou fazendo aqui, para mim, é um esforço. Eu podia estar deitado assistindo um filme, é um esforço, mas é prazeroso, tá? Tá bom, Fá. A gente vai deixar gravado vai deixar assim. gravada. Se o Instagram permitir. Mas também, Fá, eu não sei se você já me segue, mas eu diariamente eu deixo aqui no Instagram, carlosmagalhães.tqrs, várias dicas, vários insights. Vai ouvindo isso, sabe? Vai assimilando isso e eu também deixo alguns exercícios. Procura praticar isso. Enquanto vocês não conseguirem ter acesso a uma terapia comigo ou a uma mentoria comigo, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já são meus clientes e outros que já participaram de mentorias, podem até colocar aqui como que foi, como que está sendo, né? Pode colocar aí nos comentários. Mas, assim, para quem não tem essa possibilidade, por questões financeiras, ainda de se conectar comigo, vai no conteúdo gratuito, mas vai com aquela consciência de utilizar o conteúdo gratuito para dar a primeira escalada, para depois você continuar. Porque isso é uma prática, assim, a mesma... a questão de consciência é para o resto da vida. Enquanto você estiver aqui, é para o resto da vida, tá? Desculpa pelo barulho. Sempre tem um para passar. Bom, então, você tinha falado que a primeira era essa de felicidade, qual que é a próxima? A próxima você já falou, que é os pensamentos criam a realidade. Os pensamentos criam a realidade. Ele acabou de falar. E assim, professor, eu queria te falar o seguinte, que as pessoas, elas podem também fazer os exercícios e muitas pessoas às vezes acham assim, eu gostaria de fazer uma prática com o professor Carlos Magalhães. Você pode entrar no Instagram dele, que tem várias mensagens, ou você pode entrar também no canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica. Tem um programa que o professor gravou ano passado, que chama Minuto da Consciência. Lá tem exercícios ótimos para você fazer. No programa dele também, Missão Ser Feliz, também tem várias outras metáforas. E às vezes para você ouvindo, você fala, nossa, olha aqui, olhando para a sua vida, você vai conseguindo, fazendo os exercícios propostos. A gente sempre fala, né, professor, que é bom você ter um caderno, vou pegar o meu aqui, você
tem que ter um caderno, e aí você vai fazendo o exercício. Exercício 1, exercício 2, e vai fazendo. Você tem que começar a praticar o despertar da consciência. E lá no nosso canal do YouTube, a gente tem mais ou menos uns 950 vídeos, fora o canal do professor Carlos Magalhães. Então, assim, não tem desculpa. E tá lá, gratuitamente. Não Eu tem... lembrei. Esse programa que a gente faz aqui, do podcast, da Lei da Atração, isso já está sendo gratuito. Então, por que não? Você não pode compartilhar sendo semente para outras pessoas, nos ajudando principalmente? É só ir aqui no Compartilhar essa ideia? aviãozinho, é só ir aqui no aviãozinho, ó. Eu mesmo vou fazer agora. É só ir aqui no aviãozinho e encaminhar para 5 pessoas, 10 pessoas. Só fazer isso. Eu lembrei aqui, a gente falou de fazer uma metáfora, mas vou fazer várias. Eu lembrei aqui de uma outra historinha que é muito interessante. Para quem ainda não acredita, é o poder da nossa mente, tá? Isso aqui é para quem não acredita o poder da nossa mente. Um grupo de cientistas foi fazer uma experiência muito interessante. E para isso eles precisavam de algumas mulheres bonitas, mulheres lindas mesmo, essas meninas tipo modelos, né? E qual que era a proposta? A proposta do exercício. Eles iam maquiar as meninas de forma a deixar uma cicatriz no rosto. E depois essas meninas, mas era uma maquiagem, tá? Depois essas meninas, elas iam sair na rua para ver como que as pessoas iam lidar com elas. E o que eles fizeram? Ficaram lá maquiando as meninas, todas separadas, uma não tinha contato com a outra. E eles fizeram uma cicatriz, mas uma cicatriz que era muito fácil tirar, tá? Era uma cicatriz, mas assim, passou uma maquiagem assim, ela saía. E aí, eles fizeram a cicatriz caprichada em todas as meninas, depois eles mostraram para a menina, né? Ela olhou no espelho e ela se viu com a cicatriz. Depois que ela se viu no espelho com a cicatriz, eles falaram assim, peraí, eu vou dar um retoque aqui para ficar ainda pior. E tiraram a cicatriz, mas elas não viram. Elas não viram. A imagem que elas tinham era delas com a cicatriz. E aí eles tiraram a cicatriz de todas. De todas. E uma a uma, as meninas foram para a rua para interagir com pessoas. Ficaram lá e voltaram. Depois o relato de cada uma. Não, porque as pessoas discriminam a gente só porque a gente tem um defeito. Claro que tinha algumas regras. Elas não podiam perguntar se tinha cicatriz, se não tinha. Não, elas tinham que agir normalmente. E aí, tinha umas que voltavam chorando. Esse mundo é injusto, ninguém presta, onde já se viu, só porque eu tenho uma cicatriz, fizeram isso, fizeram aquilo. Gente, isso é muito engraçado, mas é uma experiência muito profunda. Porque quantas vezes a gente não culpa o mundo, a gente não culpa o governo, a gente não culpa o pai, a mãe, os filhos, o marido, a esposa, por conta das nossas cicatrizes que estão internamente dentro da gente, que ninguém vê, mas que a gente fica ali cutucando, e que tem que encontrar um culpado para se justificar, para se defender. Tem que culpar alguém para se defender de si mesmo, tá? Então, prestem atenção nisso. Por que é que essas meninas chegaram tristes, chorando e tudo mais? Mesmo sabendo que aquilo era uma cicatriz que poderia sair, só que o que elas não sabiam é que elas não estavam com a cicatriz. Mas elas já viram, já perceberam o mundo de uma forma diferente. Porque elas acreditaram que iriam ser discriminadas. Elas acreditaram que iam ser maltratadas. E elas criaram isso. É o ciclo da realidade. Nós já falamos sobre esse ciclo aqui. O mundo que eu vejo na minha mente, eu crio. Conforme eu crio esse mundo na minha mente, eu sou. Conforme eu sou, né, eu faço. Conforme eu faço, eu tenho. Quanto mais
eu tenho, mais eu vejo. Quanto mais eu tenho aquele resultado, mais eu vejo, mais eu crio, mais eu sou, mais eu faço, mais eu tenho, mais eu vejo, mais eu crio, mais eu sou, mais eu faço, mais eu tenho. Vou dar um exemplo. Você hoje vai para uma empresa trabalhar, uma empresa nova, e você chega lá no primeiro dia e as pessoas falam assim, nossa, você veio trabalhar aqui, nossa, essa empresa aqui é uma porcaria, isso aqui, eles não reconhecem ninguém, eles só exploram a gente, aqui não vale nada. Então você vê um mundo daquela forma. Você vê o mundo com uma empresa onde os gestores exploram as pessoas. Conforme você vê aquilo, que você acreditou, você começa a criar aquilo na sua mente. Conforme eu crio, eu sou. Sim, você é alguém que tem que se adequar àquele ambiente. E conforme você se adequa, você faz. E conforme você faz, você vai ter resultados. Então, o que vai acontecer? Eles vão te pedir para você trabalhar um sábado, mas você já está adequado, que eles não te valorizam, que eles não te dão valor, e você vai falar assim, ah, não, sábado eu não posso vir, não sou obrigado mesmo. Ok. Eles te pedem de novo para você ir outro fim de semana, e você continua fazendo aquilo conforme você é, conforme você criou na sua mente. O que vai acontecer? Então, primeiro, você vê, você cria, você é, você faz. Você vai ter. O que você vai ter? No primeiro corte da empresa, eles vão te demitir. Você vai ter um pé na bunda. Quanto mais você tem, mais você vê. E aí você valida, ainda mais, está vendo? Aquela pessoa tinha razão. Aqui eles não dão valor para ninguém. Essa empresa não presta. Só que presta atenção. Vai ter funcionários que vão continuar lá. Talvez aquele que te falou que a empresa não presta, ainda vai continuar lá. Então preste atenção nisso. Conforme eu vejo, eu crio. Conforme eu crio, eu sou. Conforme eu sou, eu faço. Conforme eu faço, eu tenho. Quanto mais eu vou tendo, mais eu vejo, mais eu crio, mais eu faço, mais eu tenho. Esse é o ciclo da realidade. Foi isso que aconteceu com as meninas. Foi isso que aconteceu com os meus filhos. Uma vez no passado, eles eram pequenininhos. Vou contar aqui. Dá tempo, professora? De contar aqui rapidinho? Pode falar. Na época eu tinha me mudado para uma casa nova e eu só tinha ponto na época era DirecTV, não, era Sky. Eu só tinha ponto de Sky no quarto. E os meus filhos iam assistir um filme e pediram para ficar no meu quarto, né? E eu tenho aquelas camas king size, né? E eles ficaram lá fazendo bagunça. Só que eu estava na sala, embaixo, trabalhando. E o barulho deles estava me atrapalhando. Aí eu gritei lá de baixo, né? Falei, para a bagunça. Eu gritei umas 2 vezes. E não adiantou nada. Eles estavam lá pulando na cama, jogando o travesseiro. Eu não lembro a idade, mas eu sei que a menina era mais velha, né? Do que o menino, 6 anos, né? 6, 7 anos. Bom, o que aconteceu? Teve uma hora que eu fiquei nervoso, eu subi lá. E eu falei, olha, se eu tiver que voltar aqui mais uma vez, vai cada um para o seu quarto, cada um tinha o quarto deles, e vocês não vão assistir o filme. Vou pôr vocês de castigo, cada um no seu quarto. Aí eles pararam um pouquinho, mas criança sabe como é. Passou um tempinho, já estavam fazendo bagunça de novo. Aí eu fiquei nervoso, eu falei assim, não, deixa eu ir lá. E eu fui, e eu ia realmente colocar eles de castigo. Só que quando eu cheguei lá, eu vi eles ali brincando assim, todos felizes, jogando o travesseiro e tal. Eu falei, eu pensei, né? Eu falei, eu não posso perder a autoridade com eles, mas também não vou pôr eles de castigo, eles querem assistir o filme. Aí eu falei assim, ó, eu avisei, não foi uma vez, então agora vocês estão de castigos. Estão de castigo, vocês vão ficar trancados aqui dentro do quarto. E eu fechei a porta do quarto, mas não desliguei a televisão. E eu fiquei do lado de fora assim pensando, né? Que idiota que eu sou, né? E fiquei assim, e daqui a pouco eu ouvi minha filha chorando. Minha filha começou a chorar. Aí eu fui perto da porta, e aí o meu filho, que era menorzinho, falando, não chora, Rafaela, não chora. Por que você está chorando? Porque o pai não ama a gente. Ele, não, mas não chora, senão ele vai ouvir, e ele não desligou a televisão. Aí ela, eu sei, mas eu não quero ver o filme, o pai não ama a gente, ele pôs a gente de castigo. E ele falou assim, não, fica quieta, vamos ficar quietinho aqui, vamos ver o filme. Bom, conclusão. O pai era o mesmo. A bagunça
era no mesmo quarto. O castigo foi o mesmo para os dois. O mundo que a minha filha viu, ela criou. Um mundo de um pai que não amava ela. Conforme ela criou, ela passou a ser uma pessoa que se é quando o pai não ama, uma pessoa triste. Ela começou a fazer, começou a chorar. Quanto mais ela chorava, mais tristeza ela tinha, mais ela via, mais ela criava, mais ela era, mais ela fazia e mais ela tinha. E o meu filho, no mesmo quarto, o mesmo castigo, o mesmo pai, tudo igual, né? Por isso que na PNL a gente fala, mapa não é território. A mesma coisa, ele viu um mundo onde o pai era um idiota, porque pôs de castigo, mas não desligou a televisão. Ele começou a ser como se é no mundo que o pai é um idiota, começou a dar risada, percebe? Começou e ficou feliz, e começou cada vez mais a ter aquela felicidade e pronto. Então, percebam que o mundo é a experiência, o que se passa lá fora não é o que importa. O que importa é a experiência que você traz para dentro de você e o que aquela experiência cria dentro de você a nível de hormônios, a nível de sentimento, a nível de atitudes, tá? Perceba que se eu começar aqui, eu não sei falar russo, mas se eu começasse a rir aqui assim, e começasse a xingar a professora Sônia em russo, ela não ia entender nada. Provavelmente ela ia dar risada. Por quê? Porque a ofensa está em mim. E a minha ofensa só tem como atingir ela se ela pode até atingir, mas para ferir ela, só se ela permitir. Tá? Então, a ofensa é minha. A ofensa está em mim, não está nela. Agora, a gente às vezes não tem controle, né, dessas flechas que o mundo nos atira. A gente não tem controle, mas a gente tem controle sobre o que fazer com essas flechas, tá? Então, lembre disso, lembre disso. A professora Sônia, ela não tem controle se eu vou xingar ela ou não vou xingar ela. Mas por que se ela não entende que eu estou xingando, não vai acontecer nada? E se ela entende, por que ela vai reagir? Porque ela assume aquilo para ela, ela deixa aquilo ferir ela. Se ela simplesmente entendesse que aquilo é um presente meu, porque é o melhor que eu posso dar é a minha raiva, por exemplo. Mas ela não deixa a minha raiva ativar um gatilho de raiva nela. Ela simplesmente fala, professor Carlos, eu agradeço o seu presente, mas ele não serve para mim. Não sei o que você vai fazer com ele, mas eu não quero. Tá? Então, fica aqui a dica. A Dalva entrou agora e falou, boa noite, pessoal. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Dalva. Professor, boa noite, e a Dalva, Elisete, Bárbara, Cris, Kel, Maria José, Perfumaria Coelho. Perfumaria. Boa noite a todo mundo aqui. Coloquem aí de que cidade vocês estão falando para a gente saber quem que está aqui na Europa, quem que está na Inglaterra, quem está em Portugal, quem está no Brasil, qual cidade do Brasil, escrevam aí. O José Marques entrou. Gratidão, José Marques. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Quando é que você vem para o Brasil? Eu acredito que o mês que vem eu devo estar por aí. A gente vai fazer alguns eventos aí e eu acredito que o mês que vem eu devo estar por aí. Então... Atibaia, São Paulo. Pertinho. Muito bonito Atibaia. Já fui pescar lá em Atibaia. Taquari, Rio Grande do Sul. São Bernardo do Campo, lá, Dalva. Eu já fui aí em São Bernardo. São Bernardo, se eu não me engano, é onde tem a Volkswagen. Isso. Quando eu era jovem e ativo, vou contar aqui um segredo. Tinha um motel ali na Anchieta que chama Le Moulin. Le Moulin, não sei se ainda existe. E eu saía lá de São Paulo, ia lá em São Bernardo, nesse motel aí. E faz tempo. Isso faz mais de 60 anos.
Aí, professor, sabe o que eu queria perguntar para você? Então, Sim. você vai vir para semana, mês que vem, beleza? Não, porque, gente, a rádio vai fazer 3 anos e, assim, o presente que a gente está fazendo aqui, o que a rádio vai fazer é conhecer no segundo semestre, conhecer os nossos terapeutas holísticos. Vocês sabem que aqui em Campinas a gente tem 3 terapeutas holísticos, né? Que é a Fátima Tuchama, o Eduardo Egisto, e vai entrar mais um, que é de Campinas, mas eu não vou dar spoiler. E, lógico, eu, né, que sou de Campinas. E tem também a Claudete, que mora em Mauá. Tem o professor Maurício, que mora em Guarulhos. Temos o professor Carlos Magalhães, que é de Portugal. Tem a Ana Paula Valles, que é lá do Rio Grande do Sul. Tem a mestra em Reiki, a Luciene. Tem a Rejane Schneider, que é lá de Balneário do Camboriú, em Santa Catarina. Então, todos esses, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um encontro legal e nós vamos mostrar para vocês, né? Olha que existe realmente o professor Carlos Magalhães. Ó, o professor está aqui, ó, agora está do meu lado, porque aqui a gente está na distância, né? O professor está lá no outro país, né? Então eu quero abraçar o professor, quero, né? Eu quero trazer mensagens. Tem bastante gente que quer, às vezes, quer fazer, assim, a gente vai fazer umas lives ao vivo. Então, assim, a gente vai fazer esse diferencial para a rádio. E, assim, tem muita novidade. Eu não posso contar muito, professor, sabe por quê? Porque eu dou muito spoiler. Mas, então, ó, já sabe que eu vou ver ele, né? Então, vou abraçar bastante. E qual seria a terceira pergunta, professora? A A gente tinha terceira falado duas. pergunta, você já até falou, né? Que é para ser semente da gratidão. Foi até o comecinho que você fez, né? E eu queria, professor, eu quero, na verdade, professor, que você fale uma frase de gratidão para as pessoas, já que a gente está falando do podcast de Lei da Atração, uma frase com que a pessoa faça essa afirmação todos os dias. Eu acho que é interessante a gente ter essa afirmação, porque às vezes as pessoas falam assim, eu queria ter uma afirmação, sabe, de eu acordar de dia e falar essa afirmação. Então, eu gostaria que Então, você professora, falasse uma então, professora, afirmação para a gente. a afirmação, deixa eu até explicar aqui para entender, né? Se a pessoa fala algo, né, simplesmente por falar, Uhum, não adianta absolutamente nada, tá? Quando a gente posta para fazer afirmações, né, lá no meu canal do Instagram, uhum, inclusive eu tenho, se vocês for na bio do meu Instagram, tem assim, práticas de gratidão. E uhum. lá tem um conteúdo, na Aí, ó, verdade, tem a gratidão, ó, é um tá aí, é conteúdo, isso que eu quero. mas são 2 e-books. Tem 2 e-books, com Ah, várias práticas, com várias frases, com várias coisas. É só ir lá e clicar. Na bio está escrito assim, práticas de gratidão. uhum. É um e-book que está na Monetize, tem que comprar, só que recebe dois. E aí tem, acho que, tem até a prática da magia do dinheiro, Uhum. é maravilhoso, é maravilhoso. As pessoas que estão adquirindo estão tendo, assim, resultados fabulosos, tá? Então, se você quiser, lá tem várias frases, tem várias, só que não é só a frase, tem que fazer a prática Uhum. e tá lá na minha bio. Vai lá no meu Instagram, clica na bio, aí vai ver lá assim, tá lá, práticas de gratidão, você clica, você vai comprar um, mas vai vir 2. E aí você vai poder praticar. Só que é assim, a gente precisa compreender que a afirmação, quando você faz uma afirmação, você acessa um conglomerado de neurônios no seu Uhum. cérebro, aonde o seu cérebro ele visa validar aquilo que você está afirmando. Só que se você mesmo já Uhum. desacredita daquilo que você está afirmando, se você mesmo duvida que aquilo é possível, se você não tem fé naquilo, se você não sente aquilo como se já fosse, aquilo não entra no teu subconsciente. Nós temos aqui o fator trindade, que é a mente superior, a mediana e a inferior. Quem se comunica com a mente superior é a nossa mente inferior, que é o subconsciente. Enquanto a informação não sair
Vamos Uhum. lá, eu estou falando como se você soubesse, mas vou explicar melhor. A mente superior é a nossa consciência não local, tá? Aquela consciência que está conectada a todas as outras consciências que forma a unidade, Uhum. tá? A totalidade, que forma a totalidade. Ok. Está conectada à totalidade. Aí nós temos aqui a parte local, que é onde nós estamos, né? Que tem o nosso corpo, né? E aqui dentro do nosso corpo nós temos a nossa mente racional, que é a mente mediana, e o nosso subconsciente, que é a mente inferior. Então tem uma hierarquia. Para a informação chegar na consciência, que é quem cria a energia, que vai se condensar quando ocorre o colapso da função de onda, que vai se condensar em matéria, tá? Ela precisa ir para a não localidade, para a nossa consciência não local. Só que o elo de comunicação é a partir do nosso subconsciente. Então Uhum. é assim, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, está na tua mente mediana, no teu racional. Uhum. Só que essa informação, ela tem que entrar no teu subconsciente. Só que o teu subconsciente, ele aceita tudo, mas ele também é como um cão de guarda. Se o que você está querendo não for congruente Uhum. com as crenças que você tem lá dentro, ele simplesmente bloqueia e não entra. E se não entra, não vai para a mente superior e não vai se manifestar na realidade, tá? Então, o que acontece muitas vezes é isso, a pessoa faz a afirmação, mas eu ouvi falar que a afirmação funciona. Funciona para algumas pessoas, Uhum. mas você tem que afirmar, visualizar e sentir aquilo. E Era isso que depois eu tem um falava. fator muito importante, que na maioria das vezes, tem pessoas que às vezes elas imaginam, elas afirmam, imaginam, sentem e até vibram aquilo. E aí o que acontece? A gente começa a ser conectado com eventos, com situações e com pessoas que vai começar a nos levar no sentido daquilo que a gente está buscando. Só Uhum. que aí vem um outro problema, professor. Que quando você está no caminho, vai ter dias de sol e vai ter dias de chuva. E Uhum. muitas pessoas, na primeira tempestade, reclama, Tá. desiste. E Uhum. aí, fica ali, demora mais tempo, demora mais tempo, demora mais tempo. Então, é por isso que eu falo, uma coisa é a gente pegar as partes assim, ó, os pedacinhos. Uhum. Outra coisa é a gente ter uma condução. Eu tenho um grupo no Telegram, que é gratuito, que é o grupo da Lei da Atração. Tem umas 500 pessoas lá. Quem quiser pode depois me pedir no direct, eu mando o link, vocês entram lá, é gratuito. Lá tem um estudo sobre a lei da atração, lá tem exercícios Uhum. sobre a lei da atração. Lá você vai ter acesso a um link onde você vai ter mais de 30 vídeos de uma hora e pouquinho, falando sobre efeitos Zenão, falando sobre Uhum. vibração, sobre como condensar na matéria, falando um monte de coisas, tá? Só que é preciso se aplicar. Né? Não basta você simplesmente ouvir, já sei, pronto, acabou. Não, Uhum. porque nós estamos rodeados por energias densas. Nós estamos condicionados naturalmente ao negativo e o sistema nos traz cada vez mais negativo. Tá? Então, todas as vezes que você vê um vídeo falando de política, como é que você se sente? Bem ou mal? Você se sente mal. Tá bom. E você quer mal para a sua vida? Não, eu quero bem. Você já está vibrando ao contrário daquilo que você quer. Uhum. Imagine que é uma estrada onde o bem e o mal, o bom e o ruim, é duas pontas extremas da estrada, opostas extremas, mas da mesma estrada. Então, se você quer saúde, felicidade, alegria, prosperidade, mas você reclama do que não tem, fala do que não falta, fala do que está faltando, só Uhum. vê o negativo, se sente triste, você está em que sentido? Você não está no sentido da prosperidade, porque você está vendo o outro lado. Então você está indo no sentido contrário. Você precisa virar a rota. E aí, dentro daquilo que ainda não está bom, você precisa perceber o que está bom. Porque é você que cria. Você é a semente.
Como assim semente? Você é a vibração. É como se fosse um canal de televisão. Você tem um controle remoto, é um celular, mas digamos que é um controle remoto. Você vai escolher aqui um canal. Esse canal tem uma frequência. Então, digamos que o 1 é a Globo, a frequência 1 é a Globo, a frequência 2 é o SBT. Se você apertar o 1, você não vai ver o SBT. Agora, no mundo real, você é a frequência e o que você assiste é a tua realidade. A tua realidade é a expressão da tua consciência. Aquilo que você imprime dentro da tua consciência vai ser expressado. E é muito mais fácil você imprimir o negativo do que o positivo. Por quê? Porque você já tem crenças limitantes em você. Quando alguém te fala, você é burro, por mais que você rejeite, que você brigue, que você não acredite que é, já entrou. Porque o teu subconsciente não rejeita. Porque é congruente com o que está lá dentro. Tá? Então, em relação às afirmações, é importante você se recordar que você precisa perceber os elementos de valor na sua vida. E às vezes os elementos de valor é o seu filho voltar da escola. E está tudo bem com ele. Eu tenho uma colega minha, uma amiga nossa, que mora lá em Minas, na chácara, que do nada estava tudo bem. Vida normal. Carpindo, plantando. De repente caiu. Bateu o joelho. Só que já tem uma certa idade, precisou operar. Foi para o hospital. Deu infecção generalizada. Ficou lá internada 10, 15 dias. Melhorou. Estava para sair, pegou pneumonia. Ficou mais 10, 15 dias. Melhorou. Aí o joelho não estava cicatrizando. Teve que operar de novo. Essa história já faz 40 dias. Saiu do hospital, agora está voltando para o hospital, já está passando pela terceira cirurgia. Nesse caso, é mais difícil a pessoa ver elementos de valor. Mas mesmo assim tem. Mesmo assim tem. Porque está sendo operada, poderia ter sido amputada. Tá? Então, gente, a gente precisa encontrar esses elementos de valor antes. Quanto antes, melhor. Porque quando você começa... Imagina que é um poço. Então, você está lá fora do poço e não vê nada de bom. Está só olhando para dentro do poço. Aí você começa a cair no poço. Quando você está na beirinha do poço, ainda é fácil sair. Mas já é mais difícil. Porque ali você já está dentro. Só que aí é mais difícil. Aí você afunda mais, é mais difícil. Aí você afunda mais, é mais difícil. Quando você chega no fundo do poço, é mais difícil ainda. Só que aí acontece o que aconteceu comigo. Ou eu saía, ou eu me matava. E foi fácil? Não, não foi fácil. Mas hoje, eu posso afirmar que o meu melhor amigo foram os infernos que o próprio diabo me apresentou. Porque se não tivesse sido esses infernos, se não tivesse sido o diabo me apresentar esses infernos, eu não estaria contribuindo com outras pessoas, como estou, eu não teria a consciência que eu tenho, e eu talvez fosse uma pessoa, como eu era antes, muito, 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 com muito menos consciência do que eu tenho. Tá? Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. Todo mundo foge do diabo, né? Não. A gente não tem que fugir do diabo. O diabo, ele tem que escolher se ele aceita a nossa luz e se transforma em luz, ou se ele foge da gente. Só que como que você vai emanar luz? Com raiva? Com ódio? Com medo? Reclamando? Xingando? Odiando? Preste atenção. O mundo nos ensina o contrário. Porque o mundo precisa nos imputar o negativo para que a gente tenha medo, porque é dessa forma que nós não somos livres, que eles nos manipulam. Tá? Muita atenção a isso. Tem até uma, como é que fala? Tem o do doutor, como é que chama? Da frequência vibracional, esqueci o nome dele agora. Ele... Amigo Swami? Não, não é esse, é com Hanks.
Hanks, Dr. Hanks, eu acho que é o nome. A Ele fala da Hawkins, Dr. Hawkins. isso. Ele fala da frequência. E lá, tipo assim, por exemplo, quando você tem medo é 20 Hz. É a mesma coisa que você, por exemplo, o amor é 800 Hz. Então, assim, é a mesma coisa. Eu gosto de comparar assim, professor, não sei se você concorda. É igual quando a gente acorda de manhã, que a nossa bateria está lá em cima, né? A nossa energia. Então, o que acontece? Lá a gente tem 1.200, né, de energia, a gente está super bem, alegre, feliz. Aí você sai na rua, aí você já vê, né, umas coisas lá. Você já vê o cara lá brigando, xingando, aí aquilo lá já começa, a sua energia já vai diminuindo, você já vai perdendo as energias, principalmente quando você entra na briga, né? Você vai diminuindo. Vai tirando essas energias de você. Aí depois você vai lá, procura, ver coisa de política. Aí medo, aí você fica com medo. Aí vai diminuindo lá da sua conta. Você começou com 1.200, você imagina, você vai tirando. Chega no final do dia, o que acontece? Você pode ver que as pessoas normalmente, se você não aumentar a sua frequência vibracional, é exatamente isso que ele está falando, que a gente está falando aqui. Da lei da atração, se você não aumentar a sua energia, se você não vibrar no amor, na luz, na energia, na positividade, de, sabe, querer o melhor, de você fazer exercício, praticar, não ficar no medo, não se sentir culpado, não fazer isso, o que acontece com você? Você vai estar numa frequência melhor, certo? Agora, se você ficar assim, não, mas isso aqui é uma porcaria, aquela minha amiga lá, pô, passou a perna, eu não sei o que, não. Gente, vocês vão diminuindo a sua frequência. Por que o pessoal fala, não assiste televisão aberta? Porque a maioria das vezes você vai ficar estressado, você vai ficar com medo, ou você vai ficar pistola, vai ficar bravo, né? Não sei nem se tem essa palavra. É Você assim, diminui o que a sua frequência. comanda a sua vida é a sua frequência energético-vibracional. É a sua assinatura, como se fosse a sua identidade, tá? Então, você precisa vigiar toda hora. O que você está falando para você mesmo? Quais as verdades que você está dizendo para você? Como você se sente ao falar isso, tá? Atenção, daqui a pouquinho eu vou falar uma frase. Qual a música daqui a pouquinho eu vou pode falar, professor. Daqui a pouquinho eu vou falar a frase que a professora pediu, tá? Eu não esqueci, eu vou falar uma frase. Mas eu tive que dizer antes que só a frase não adianta. Sim, se você não conseguir exercer práticas de gratidão, se você não conseguir perceber as coisas de uma forma diferente. E isso também é ciência, neurociência. Nós temos aqui no nosso neocórtex pré-frontal um conglomerado de neurônios que se chama SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Para que é que serve o SARA? Tá? O SARA, ele serve para uma única coisa. O nosso cérebro, ele é muito potente. Porém, ele não consegue perceber tudo ao mesmo tempo. Ele recebe milhões de informações, mas ele vai processando aquelas que são mais importantes para nós. E como que ele sabe o que é mais importante para nós? É o que nós dizemos para ele que é importante para nós. E como que nós dizemos para ele que é importante para nós? É o que nós repetimos constantemente. É o que nós percebemos constantemente. É as verdades que nós dizemos para nós constantemente. Então, se eu, a maior parte do tempo, falo do negativo, penso no negativo, reclamo, murmuro, aí um pouquinho lá eu falo, não, minha vida é maravilhosa. Mas depois eu falo, mas tá vendo? Podia ser melhor, porque se aquele ali... Tá. Então, eu estou programando o meu SARA com o negativo. Eu estou dizendo para o meu SARA, o negativo é importante para mim. E cada vez mais ele vai percebendo o negativo. Igual aquela mulher, sabe? Você que é mulher, que já foi mãe, quando você estava grávida, lembra que você saía na rua e via um monte de mulher grávida? Pois é, não é que antes não tinha um monte de mulher grávida, é que antes você não dava importância a isso, sabe? Aquela loja de roupinha de bebê que você viu e falou, nossa, abriu uma loja aqui. Não abriu, ela já estava aberta. Só que antes você não dava importância. É a mesma coisa o homem. Quando ele quer trocar de carro, ele pensa num determinado carro,
começa a focar naquele carro, pesquisar aquele carro. Quando ele sai na rua, às vezes até ele desiste, porque ele fala, pô, todo mundo tem o meu carro agora? Onde eu vou tem esse carro? Não é que antes não tinha, é que antes o seu Sara não focava naquilo. Então, você programa ele, ou com positivo ou com negativo. O sistema é negativo toda hora. Como que funciona a internet? Como que funciona? Quais são os posts que viralizam? Negativo. Como que funciona a televisão? Negativo. Se a pessoa está num canal legal, ela corre para o canal que vai dar notícia ruim. Como que funciona a novela? Negativo. A novela ela te traz o emocional, mas se não tiver ali a traição, se não tiver ali o filho da mãe, se não tiver ali o enganador, se não tiver ali o filho da mãe, a novela não dá audiência. Negativo. Tudo é no negativo. Então você está dizendo para o teu Sara, ó, importante para mim é o negativo, importante é o negativo. Importante... E cada vez você vai percebendo mais o negativo. Como que você quer coisas positivas? Como que você quer que a tua mente te conduza no sentido positivo, se você está dizendo que o importante para você é o negativo? É mais ou menos assim. Se você entrar numa sala que tenha 50 coisas positivas e uma negativa, você só vai perceber a negativa. É por isso que você reclama do teu marido. O teu marido tem mais coisa positiva do que negativa, senão você não estava com ele. Mas você só foca no negativo. É por isso que você reclama da tua mulher. Ela tem mais coisa positiva do que negativa. Senão você não estava com ela. Mas você só foca no negativo. E quanto mais você foca no negativo, mais você vê o negativo. Mais você atrai o negativo. E, enfim, uma hora acontece. Sabe aquelas mulheres que desconfiam do marido? Desconfia, até que encontra alguma coisa e que depois separa. E depois sofre. Né? E não quer dizer que às vezes ele já não fizesse, mas muitas vezes ele não faz. Só que de tanto falar, tanto encher o saco, ele fala, quer saber de uma coisa? Poxa vida, eu fiquei trabalhando até tarde, ganhando dinheiro para sustentar a família, toda hora reclamando que eu chego tarde. Quer saber? Hoje eu vou beber com os amigos. Vai reclamar do mesmo jeito? E aí vai beber. E aí depois de beber vai para onde? Aí vai para a zona. E aí começa. E não estou dizendo que você é culpada, não é isso. Mas você é culpada de se programar com aquilo que te faz mal. Porque se você quer ser feliz, por que você fala coisas para você que te fazem sentir mal? Gente, é muito simples. Se você quer comprar fruta, você vai no açougue. Se você quer comprar roupa, lingerie, você vai numa loja que só vende roupa de homem. Se você quer comprar carro, você vai na loja de bicicleta. Parece idiota o que eu estou falando, mas é o que a gente faz com a nossa vida. Eu quero saúde, mas eu só falo da doença, eu só falo do sistema público de saúde que é uma porcaria, eu só falo que o remédio é caro, eu quero dinheiro, mas eu falo que é caro, eu peço desconto, eu reclamo da conta de luz, eu reclamo da conta de água, eu reclamo do meu patrão, eu reclamo do meu salário, eu quero prosperidade, mas eu falo que rico não presta, eu falo que rico só esnoba, eu falo que se eu tivesse o dinheiro que ele tem, jamais eu iria gastar num carro daquele valor, eu falo que... Gente, a gente está sempre no contrafluxo, e vocês querem que dê certo? É isso. Professor, na parte das afirmações que eu falei, de você dar uma afirmação da gratidão, na verdade, não era afirmação assim, de falar. Eu queria que você falasse da mensagem da gratidão, né? Para ser semente, precisa ser grato, mas assim, no sentido assim, não de afirmação, porque eu sei que a afirmação é modinha, o pessoal fala, vamos fazer afirmação de gratidão, vamos não sei o quê, é modinha. Mas tem alguns exercícios que você faz, até no Minuto da Consciência, lá no canal do YouTube, que você fala sobre a gratidão. E tem o exercício da gratidão lá. Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que na hora de explicar, eu falei errado. Então, mas o exercício da gratidão é assim, é que nem eu disse. Vai lá na bio do meu Instagram. Sim, tem. Vai lá na bio, lá tem assim, práticas de gratidão. Você clica, você vai ter lá a possibilidade de adquirir um conteúdo com, acho que é 28 práticas, e mais outro conteúdo
que vai te trazer vários exercícios, é um exercício poderoso. Tem a magia do dinheiro, que vai te fazer prosperar muito rapidamente. Só que ali tá tudo passo a passo. Eu vou passar aqui o que a professora pediu também. Vou passar um aqui bem simples, que vocês podem começar a fazer, que também dá resultado. Mas se vocês quiserem aprofundar mais, faça isso. Vai lá e adquira esse conteúdo. Agora, eu vou fazer aqui uma afirmação e vou então passar aqui um exercício muito simples. Só que você precisa fazer isso daí. Primeiro, você tem que comprar um caderno. Por quê? Você tem que fazer isso pelo menos um ano. Ah, mas não vai dar resultado antes? Gente, a gente está fazendo merda na nossa vida, sabe-se lá quantas vidas. Um ano é muito pouco. Claro que você vai ver o resultado muito antes. Muito antes. Você tem que pôr na tua mente. Eu faço até hoje. Comecei 15 anos atrás. E por que eu faço até hoje? Eu faço até hoje porque é maravilhoso. Porque cada hora, né, eu sou surpreendido com verdadeiros milagres, tá? Então, compre um caderno. Primeira coisa. Segunda coisa. Nesse caderno, você vai fazer o seguinte. Todos os dias. Você vai começar o primeiro dia com cinco motivos de gratidão. 5 motivos. O primeiro dia só. 5 motivos de gratidão e 3 porquês para cada motivo. Eu vou explicar. Então você vai fazer assim, você vai escrever hoje, por exemplo. E não precisa ser motivo do dia, pode ser coisa do passado, tá? Então, por exemplo, motivo de gratidão 1, vou dar um exemplo. Consegui fazer a live. Não, Instagram. Motivo de gratidão. Instagram. Tá. Por que o Instagram é motivo de gratidão? Aí eu tenho que dizer 3 porquês. 3 porquês. Primeiro porquê. Aí você vai fechar o olho antes e vai imaginar o porquê. Porque estava difícil conectar e eu consegui conectar. Consegui fazer a live. Primeiro porquê. Segundo porquê. Você vai fechar o olho. No caso do Instagram, eu vou pensar assim, porque fizeram várias perguntas e com isso eu acabei trazendo consciência para várias pessoas e também vieram vários insights novos. Segundo porquê. Terceiro porquê. Porque agora as pessoas têm a possibilidade de acessar um conteúdo de práticas de gratidão lá na minha bio no Instagram. Pronto. 3 porquês, um motivo. Segundo motivo. Minha mulher. Isso é meu, você faz o seu. Segundo motivo, minha mulher. Primeiro porquê. Tem que escrever, tá? Primeiro porquê. Você fecha os olhos. Porque a minha mulher, hoje de manhã, levou o café na cama para mim. Primeiro motivo. Segundo motivo. Porque a minha mulher, cuidou dos nossos filhos enquanto eram pequenos, sempre me ajudou, está sempre do meu lado, agora está louca para ver a netinha e é uma mulher maravilhosa. Segundo motivo. Fechando os olhos e lembrando da cena. Terceiro motivo de gratidão para o segundo porquê. Terceiro porquê, desculpa, para o segundo motivo. Terceiro porquê. Porque a minha mulher me passou a receita de uma torta maravilhosa e eu vou fazer essa torta para os meus amigos. Então, terceiro porquê. E você vai fazer isso por 5 motivos, tá? Vai fazer por 5. Isso no primeiro dia, antes de dormir. Antes de dormir, você vai escrever isso e depois você vai dormir. Tá? No segundo dia, durante o dia você pode até anotar, aconteceu uma coisa que te chamou a atenção, você anota lá, motivo de gratidão de hoje. Gente, é muito simples. No segundo dia é só um motivo, só um. Tá? E 3 porquês para esse motivo. Só um motivo. O primeiro é 5. No segundo dia é só um e 3 porquês. No terceiro dia, só um e 3 porquês. E depois é sempre só 1 e 3. 1 e 3 porquês. Só que tem uma penalização. Para cada dia que você ficar sem fazer, se você quiser voltar, você tem que fazer 5 motivos para todos os dias que você ficou sem fazer. Então, por exemplo, digamos que você esqueceu ou se sabotou e disse que não deu para fazer. Gente, o primeiro dia é 5.
No segundo é só um. Se você não tiver na tua vida inteira um motivo de gratidão, o seu motivo de gratidão pode ser: eu limpei a minha bunda com a minha mão. Uhum. Ah, a minha mão. Tá, motivo de gratidão, a minha mão. Por quê? Fecha os olhos e lembra você limpando a bunda. É um porquê de motivo de gratidão. Porque tem pessoas que tem que chamar alguém para limpar a bunda. Tem pessoas, se vocês não sabem, tem que usar fralda. Tem pessoas, se vocês não sabem, que usam um saquinho. Tá? Então, gente, não vem me dizer que não tem motivo de gratidão. Não precisa nem ser do dia. Não precisa nem ser do dia. Pode ser do passado. Pode ser até do futuro. Se você conseguir imaginar, pode ser do futuro. Motivo de gratidão: minha casa nova. Por quê? Porque a minha casa nova vai ter uma varanda maravilhosa com vista para o mar. Porque a minha casa nova eu vou poder trazer os meus amigos. Pode ser do futuro. Do futuro é mais difícil, porque é algo que você ainda tem que criar. Agora, do passado é algo que você já viveu. Se você é capaz de, lá do passado, desenterrar aquilo que te faz mal, experimenta desenterrar aquilo que te faz bem. Tá? Mas no próprio dia você tem vários motivos. Então é assim. E a penalização é justamente para você não esquecer. A penalização é para isso. Porque se você ficar 4 dias sem fazer, depois para você voltar, você tem que fazer, primeiro dia, 5 motivos e 15 porquês. Porque é 3 porquês para cada motivo. Segundo dia, 5 motivos. Terceiro dia, 5 motivos. Quarto dia, 5 motivos, que é para pagar a multa. No quinto dia, aí é só um motivo e 3 porquês. E aí você vai fazendo. Só que a tua vida vai começar a melhorar. Porque você vai começar a setar no teu mindset, no teu SARA, a percepção daquilo que te faz feliz. Porque é impossível você sentir gratidão e não estar feliz. E a alegria, ela vibra ali na mesma frequência do amor. Tá? Então esse é um exercício muito, muito poderoso. Lá você pode potencializar isso por 10. Só que aí, lá no Práticas de Gratidão, se você fizer aí já vai ter resultado. Mas se você pegar o Práticas de Gratidão, lá tem como você pode potencializar. Quer fazer uma coisa com a mão esquerda ou com a mão não habitual. Mas enfim, acessa lá e depois você vê. Então isso. Agora, eu imagino que depois vocês vão estar revendo para anotar. Mas se quiser anotar agora, eu vou falar aqui uma formação. Uma afirmação e uma afirmação poderosa para você recitar sempre antes de dormir. É importante, gente, quando você for fazer os motivos de gratidão, é importante que no dia seguinte você leia o anterior. Faça sempre antes de dormir. E quando você for fazer o de hoje, você lê o de ontem. E os 3 porquês. E sempre que você for ler os porquês, fecha os olhos e imagina aquilo que você colocou como porquê, tá? Todas as vezes. Mas é só o anterior, não é todos os anteriores. Se você estiver no 20º dia, você lê. Você faz o do 20º dia e lê aquele que você escreveu no dia antes e revive aquele que você escreveu no dia antes. E faça isso antes de deitar, tá? Ah, mas e se eu quiser fazer 2 motivos? Pode. E se eu quiser fazer 3? Pode. Ah, e se depois eu quiser fazer 1? Pode. Não tem problema. Você pode... O primeiro é 5 motivos, 3 porquês para cada um. Segundo dia, 1 motivo. Quer fazer 2? Faz 2, faz 3. Ah, no outro eu posso fazer 1? Pode fazer 1. No outro eu posso fazer 5? Faz 5. Posso voltar a fazer 1? Pode voltar a fazer 1. Se for mais de 1, você pode. A única coisa é que se você não fizer, para cada dia que você não fizer, depois você tem que fazer 5 motivos para pagar a penalidade, digamos assim, né? Então, acho que ficou claro, né, professora? E agora anotem aí, então, uma frase de afirmação e uma de afirmação. O que é a formação? A formação, para a maioria das pessoas, ela funciona melhor do que a afirmação. Porque a afirmação, como eu já disse, ela acessa um conglomerado de neurônios que visa validar o que você está afirmando. E se racionalmente você não valida, aquilo não entra no teu subconsciente e não vai para a tua mente superior, tá? E a formação, ela acessa um outro conglomerado de neurônios, tá? Que não visa validar, ela visa te responder. Porque a formação é uma
afirmação com um porquê na frente. Então é mais ou menos assim. Afirmação. Por que eu sou tão próspero financeiramente? Isso é afirmação. Desculpa. Afirmação. Eu sou muito próspero financeiramente. Isso é uma afirmação. A formação. A formação é por que eu sou tão próspero financeiramente? Até você, ao falar, você já vê que é diferente. Por quê? Porque a tua mente ela aceita melhor. E enquanto ela vai procurar te responder, porque a nossa mente quer responder tudo, né? Justificar tudo. Ela entra num loop. E quando ela entra num loop, você, ao repetir aquilo entra no teu subconsciente. É mais fácil, tá? Então, vamos lá. Anota aí. De gratidão, tá? Minha alma, minha consciência escolhe que eu sou fonte e semente de gratidão. Minha alma, minha consciência escolhe que eu sou fonte e semente de gratidão. E você vai fazer o mesmo com o comando meu espírito na frente. Em outra aula eu explico o que é isso, tá? Mas isso são comandos, tá? Isso são senhas que te fazem acessar a tua consciência não local, tá? E a outra você vai fazer, meu espírito. Pode ser meu querido espírito, não importa, tá? Mas tem que ter a palavra espírito. Não é o significado que tem para você. Isso não importa. Mas é meu espírito. Minha consciência escolhe que eu sou fonte e semente de gratidão. Escreve isso num papelzinho, anda com isso no bolso e repete várias vezes ao dia, tá? Minha alma, minha consciência escolhe que eu sou fonte e semente de gratidão. Meu espírito, minha consciência escolhe que eu sou fonte e semente de gratidão. São duas afirmações. Agora, a afirmação é só isso. Por que eu sou fonte e semente de gratidão? E põe a interrogação. Por que eu sou fonte e semente de gratidão? E vocês podem fazer também com minha alma. Minha alma, por que eu sou fonte e semente de gratidão? Meu espírito, por que eu sou fonte e semente de gratidão? Então são essas 4 frases, tá? 2 afirmações, 2 afirmações. Ok? Ok, professor. Anotadinho aqui. Então, eu agradeço mais uma vez você estar Gratidão aqui a conosco. todos. E agradecer a você, professor, por estar aqui, né, nessa oportunidade, nesse feriado, né? E também nesse horário, né? Porque eu acho que deve ter passado, acho que quase 1h da manhã. 1h15 aqui, ó. 1h15. Então, eu quero agradecer mais uma vez. E, gente, olha, se vocês tiverem dúvidas, quiserem seguir o professor Carlos Magalhães, entra aqui no Instagram dele. Lembrando que a gente está no Instagram da Carlos Magalhães, a gente não está na rádio. Você entra aqui, segue ele, tem as bolinhas, tem a parte do e-book dele, que ele falou 2 vezes aqui, da gratidão, se você quiser aprofundar esse conhecimento, que é muito importante. E também, se você quiser também fazer exercícios, lá na Rádio Luz Radiônica tem os programas do professor Carlos Magalhães. Então, gratidão, meu professor. Agora você pode dormir. Gratidão. Um beijo a todos. Um beijo. Boa noite e até a próxima. Até Vamos a próxima. salvar aqui. Tchau, tchau. Vai ficar salva a live, tá? Tá bom. Compartilhem.